A delegação do Internacional já está no Rio de Janeiro, onde enfrenta neste sábado a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, buscando uma recuperação na tabela após a derrota para a equipe do Bahia. A lista de relacionados tem algumas mudanças importantes, a partir de saídas, por perdas que Ramon Dias teve para essa partida, ou por lesão, ou então por suspensão, e por chegadas. 5 jogadores pegaram um voo de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e foram chamados às pressas para comporem um elenco para esta partida do final de semana. Treinamento já aconteceu na Escola de Exército da Urca, no Rio de Janeiro, e começa a preparar o time que tem uma grande dúvida: quem será o lateral esquerdo? Sem Bernabei e Alisson, Vitor Gabriel é o mais cotado no momento para assumir esta posição. A gente fala também a respeito da escolha da CBF, que desafia o bastidor do Internacional, a repercussão da expulsão do garoto Alisson, que em seu Instagram fez o desabafo sobre o sonho realizado e a maneira com que este sonho foi realizado. Falaremos também a respeito de Carrillo, meio-campista do Corinthians, que abriu o jogo sobre a sua relação com a comissão técnica do Inter e afirmou conversar quase todos os dias com Ramon e Emiliano. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento lá no Rio de Janeiro, no CT do Exército da Urca, no Rio de Janeiro, tá? Onde o Inter preparou o seu primeiro treino pós-derrota para a equipe do Bahia, já com um elenco bastante alterado. 5 chegadas ao Rio de Janeiro foram feitas pela delegação do Internacional, de jogadores que estavam em Porto Alegre e foram chamados às pressas para compor o elenco em função de ausências que Ramon Dias terá na partida de sábado contra o Fluminense. Além de 2 retornos importantes, Alan Patrick e Carboneiro, e que eram muito esperados por parte da comissão técnica, outros jogadores foram chamados às pressas, casos do goleiro Cauã Jesus, porque se entendeu que era necessário um terceiro goleiro, o zagueiro Pedro Cauã, porque o Vitor Gabriel muito provavelmente vai precisar jogar como lateral esquerdo, e aí se precisa de mais um defensor. O lateral esquerdo Pablo, que era do time sub-20, já havia treinado com o profissional e agora foi chamado para compor o elenco no Rio de Janeiro. Além disso, Alan Patrick e Carboneiro. São as 5 chegadas que o Inter teve na delegação no Rio de Janeiro, e eles já participaram deste treinamento no CT do Exército na Urca. A grande dúvida é quem será o lateral esquerdo. Ramon Dias não tem Bernabei, que é o titular da posição, e não tem Alisson, garoto de 17 anos, que vinha sendo o reserva desta posição. E a partir disso, se abre uma dúvida de quem será o escolhido para assumir esta posição no jogo de sábado contra o Fluminense. A grande tendência é que Vitor Gabriel seja o escolhido, por já ter jogado ali, por ser uma das poucas opções que o Ramon Dias tem à disposição, opção inclusive que o próprio Ramon Dias já escolheu quando teve Vitor Gabriel e Pablo à disposição, e também porque tem o Juninho para compor a zaga. O Juninho pode jogar pelo lado esquerdo da zaga e o Vitor Gabriel pelo lado na lateral esquerda. A dúvida que eu tenho é em relação ao modelo tático utilizado. A minha leitura é que Ramon Dias irá com 4 defensores. É uma linha com Bruno Gomes, o Gabriel Mercado, Juninho e Vitor Gabriel no sistema defensivo. Esta é a tendência, pelo menos, e aí 3 meio-campistas, 3 atacantes para enfrentar a equipe do Fluminense, tá? O Mercado e o Juninho formando a dupla de zaga porque o Vitão está fora deste jogo. O Vitão teve uma entorse que preocupou todo mundo no joelho esquerdo, e ele foi para o Rio de Janeiro. Eu até cometi um equívoco no vídeo dessa tarde, onde eu falei sobre os resultados do exame do Vitão, que não apontaram uma lesão grave, apontaram uma entorse para uma recuperação um pouco mais rápida, e isso é uma notícia positiva no bastidor colorado, porque se teve uma percepção de uma lesão mais séria no momento em que o Vitão chegou no vestiário. Eu inclusive me equivoquei, eu disse que o exame havia sido feito em Porto Alegre. Não, o exame foi feito no Rio de Janeiro. O Vitão ainda está no Rio de Janeiro com a delegação, mas está fora dessa partida contra o Fluminense
todos os detalhes sobre o exame do Vitão e outras situações importantes no vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira aqui no canal, tá? Avançando na pauta, um outro garoto que ficou com a delegação, mesmo não podendo jogar no sábado contra o Fluminense, é o Alisson, 17 anos, que teve a expulsão, né, no jogo contra a equipe do Bahia. Ele entrou no segundo tempo, fez sua estreia no profissional, entrou atrasado no lance, foi expulso. O Alisson se manifestou no Instagram nesta quinta-feira, falando sobre a sua estreia, que obviamente é um momento marcante para o garoto. Ele disse que é um sonho realizado jogar profissionalmente com a camisa do Internacional. Ele está no Inter desde os 8 anos de idade, mas que obviamente a estreia não foi do jeito que ele queria, não foi do jeito que ele imaginava, não foi do jeito que ele sonhava. O Inter perdeu, ele foi um personagem dessa derrota pela expulsão no segundo tempo, mas o bastidor do Inter como um todo está abraçando bastante o garoto, está dando força, a comissão técnica, os mais experientes do elenco estão ajudando o garoto, todo mundo abraçou ele na saída. Uma coisa que pode acontecer, foi um lance de jogo ali, que ele acabou tendo a infelicidade de ser expulso, e o Alisson deve ter mais oportunidades ao longo dessa temporada, principalmente pela ausência de laterais esquerdos no elenco do Internacional. Mas uma outra informação que repercutiu no ambiente colorado nesta quinta-feira é a escolha do árbitro da partida entre Fluminense e Internacional, que descontenta o bastidor do Inter por ser um árbitro que esteve vetado praticamente dos jogos do Internacional nos últimos anos. E eu falo de Rafael Claus. Rafael Claus apitará Fluminense e Internacional. O Inter já havia pedido lá em 2021 para que o Rafael Claus não apitasse mais jogos do Inter em função daquela expulsão no Rodinei na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que já estava sendo disputado em 2021 e que prejudicou o Internacional. Um lance bem duvidoso, bem controverso, em que o Claus acabou aplicando cartão vermelho no Rodinei, que nunca mais se deu um cartão amarelo naquele tipo de jogada, tá? Depois daquilo, a CBF colocou o Claus para apitar um jogo do Internacional, que foi a partida contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, em Belo Horizonte, em agosto de 2023. Julho de 2023. Julho de 2023. Rafael Claus apitou aquele jogo, não foi decisivo na partida, mas o Inter perdeu por 2-0 e de lá para cá o Claus não apitou mais jogos do Internacional, um dos principais árbitros dos quadros da CBF, justamente pelo pedido do Internacional, pelo prejuízo que o Claus causou para o Inter lá em 2020. E agora a CBF coloca de novo o Claus para apitar um jogo do Internacional. É uma peitada, né, na direção do Inter, vinda através da comissão de arbitragem da CBF. O Inter não deverá reagir nos bastidores, obviamente que isso descontentou, mas não deverá reagir, protestar antes da partida com a arbitragem do Rafael Claus. Por último, repercute bastante uma entrevista que o Carrillo, tá, meio-campista do Corinthians, concedeu para o GE. E nessa entrevista ele falou sobre sua carreira, sobre sua vida, sobre seu momento no Corinthians, ele está voltando de lesão. E ele foi perguntado sobre o interesse do Internacional, principalmente pela ligação que ele possui com o Ramon Dias e com o Emiliano Dias, que foi quem trouxe o Carrillo do mundo árabe. Eles conheciam o Carrillo do mundo árabe e trouxeram o Carrillo para o Corinthians quando eles trabalhavam no Corinthians. Ele foi perguntado sobre o interesse do Internacional. Ele disse que não chegou nada oficial do clube, que está feliz no Corinthians, mas que conversa com o Ramon e com o Emiliano quase que todos os dias. Eles têm um contato muito forte, Carrillo, Ramon e Emiliano. E obviamente que nessas conversas, não vamos ser ingênuos, Ramon e Emiliano estão extremamente informados sobre a possibilidade de chegada do Carrillo, quanto que o Carrillo ganha, quanto que seria para tirar ele do Corinthians. Quando ele quiser sair do Corinthians e jogar no Internacional, esse movimento será feito. Então o Carrillo é aquele clássico caso de quando ele quiser sair do Corinthians, quando ele estiver insatisfeito no Corinthians, nesse atual contexto, ele vai parar no Internacional, ele vai jogar no Internacional. Pela ligação que ele tem com o Ramon, com o Emiliano, que com certeza gostariam de ter ele aqui, ele com certeza gostaria de trabalhar com o Ramon e Emiliano. Claro que não vai forçar uma saída no Corinthians, ele disse que está feliz lá, mas assim que ele não estiver, a vida dele para o Inter é quase uma obviedade, dentro deste contexto que ele mesmo relatou, de grande amizade com o Ramon Dias, com o Emiliano Dias, de grande amizade com os dois treinadores e que um contato quase que diário existe com eles hoje, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá?
Quero passar algumas odds desta sexta-feira de Campeonato Brasileiro da Série B, tá? No sábado, o Inter já joga contra a equipe do Fluminense, mas nessa sexta-feira temos jogos pela Série B. Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Odd do Novo Horizontino 1,52, empate 3,8, Botafogo de Ribeirão Preto 6,5. Cuiabá e Remo. Odd do Cuiabá 1,75, empate 3,5. O Remo está pagando 4,6. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!